Então, eu irei compartilhar uma mensagem que se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 5, verso 3 em diante, amém? Se você puder colocar, evangelista, aí, para que quando for entrando e vendo, onde que eu estou lendo, que é em Lucas capítulo 5, irei ler no verso 3 em diante, amém? Essa mensagem, ela tem por título A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos, amém? Aí sim diz a palavra do Senhor. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém? Somente já demos início ao culto de hoje, amém? Então, essa passagem que eu li, talvez todos conheçam, né? Já ouviu pregação a respeito dessa pesca maravilhosa, né? Que vai falar de Jesus no momento em que ele encontra os discípulos. Amém? E o interessante dessa mensagem é porque se nós lermos o texto anterior, nós vamos ver que Jesus, antes dele fazer o milagre na vida daquele homem, antes dele fazer com que eles tivesse uma pesca maravilhosa, a palavra vai dizer que Pedro tinha passado a noite inteira anterior pescando. Amém? Mas não conseguiu pegar nenhum peixe naquela noite. Ou seja, naquele dia, para Pedro, estava sendo um dia ruim para ele. Amém? Porque Pedro, ele era um homem na qual ele vivia da pesca. A pesca era para seu alimento próprio, de sua família, e também para que ele viesse vender. Amém? Só que nesta noite ele não consegue. Ele não consegue pescar da forma que ele já está acostumado a fazer. Amém? Então, naquele momento em que ele está na beira do rio, lavando as suas redes, Jesus o convoca para que levasse ele afastado da multidão que ali estava ouvindo Jesus pregar. E Pedro ali, ele tinha duas alternativas, amém? Negar a esse pedido de Jesus por ter tido uma noite cansativa, amém? Mas ele escolhe fazer a vontade de Jesus naquele momento. Ele se oferta para Jesus em dar o seu barco, não somente ceder o seu barco, mas também ir com ele, para Jesus pregar para aquela multidão. E o interessante é que, ao terminar o seu sermão, Jesus manda que ele volte para o mar, que ele volte e tente mais uma vez a pescaria. Amém? Pedro ali, mais uma vez, ele tinha o motivo para dizer: Jesus, espera aí, tu pode entender de pregação, amém?
mas eu sou pescador e faço essa profissão por muitos anos. Eu passei a noite inteira nesse mar e não consegui pescar um peixe. Amém? E agora o Senhor vem me dizer para mim voltar para lá. Mas nós vemos Pedro, apesar de, se porventura ele pensou algo, mas ele era um homem que ele era obediente, principalmente a Jesus, amém? Porque ele via ele como alguém diferente. Então Pedro vai dizer para Jesus: por causa da tua palavra, mestre, eu irei assim fazer. Então Pedro, naquele momento, ele retorna ao mar. E é o momento em que Jesus manda com que ele lance a rede, e ali acontece o grande milagre, a maior pesca que Pedro, durante toda a sua vida, ainda não tinha vivenciado, amém? Então, nós vemos aqui duas situações. Pedro, um homem experiente, um homem que vivia da pesca, algo que ele herdou, né, dos seus pais, amém? Uma profissão. Vivia daquilo. E nós vemos ali esse homem cedendo ao mestre. Amém? Obedecendo. E isso se parece muito comigo e com você, muitas das vezes. Porque ali Pedro, ele realiza uma obediência à palavra de Deus. Assim como eu e você devemos fazer na nossa vida, na nossa caminhada. Não importa em que circunstância nós nos encontramos. Não importa se nós estamos vivendo em um momento difícil, na qual a esperança talvez já tenha até adormecido, não importa. O importante é nós darmos ouvido àquele que nos criou, àquele que sabe mais. Amém? Porque Jesus, quem era Jesus? Nós sabemos que Jesus é Deus, igreja. Jesus é aquele que, antes que o mundo existisse, ele já era. Amém? É aquele que tem o controle do mundo. É aquele que criou os céus e a terra em 6 dias. É aquele que sem ele nada poderia existir. Amém? É aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. É o alfa, é o ômega, é aquele que conhece a nossa vida antes mesmo de nós existirmos. É aquele que nos contemplou primeiro do que qualquer outra pessoa. É aquele que nos permitiu ter vida. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos todos os dias. Amém? Então, nós precisamos, diante de toda a situação, cremos que as promessas de Deus irão se cumprir nas nossas vidas. Nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que crer que Ele está contemplando tudo. Amém? Que nada fugiu do controle dele. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo que acontece neste mundo e na nossa vida é por permissão de Deus. É por permissão dele. Nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos crer nesse Jesus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos nos entregar de uma forma sem reservas para Deus. Crendo que Ele está nos contemplando em todo o tempo. Porque, veja bem, Jesus, ele sabia o que tinha acontecido na vida de Pedro. Então, nós entendemos que Jesus, antes de nos abençoar, ele nos coloca em um teste. Amém? Ele nos coloca em um teste para ver de que forma nós vamos sair. Amém? Pedro estava passando pelo teste antes de receber a bênção dele. Assim como eu e você. Talvez hoje você esteja passando por um teste na sua vida.
por um momento no qual o Senhor está permitindo, não para Ele te conhecer, porque Ele já nos conhece, igreja, mas para nós se conhecermos, para nós sabermos quem nós somos, de fato. Quem sou eu? E reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas. Porque nós costumamos a ver Deus quando realmente, muitas das vezes, nós entendemos que dentro da nossa possibilidade não seria possível. Aí Deus vem e faz acontecer. Amém? Então, nós estamos vivendo uma experiência coletiva, pode-se assim dizer, de que Deus é a nossa esperança. Nós vivemos todos os dias acreditando numa cura, no milagre acontecendo. Todos os dias nós temos contemplado o cuidado de Deus em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso esposo, da nossa esposa, na vida dos nossos familiares. No momento em que milhares de pessoas estão sendo afetadas por esse vírus, por algo que é invisível, todos os dias, desde quando isso começou, até o dia de hoje, Deus tem nos dado livramento. Então, isso é motivo muito grande para nós glorificar o nome de Deus. Esse é um motivo muito grande para a gente ser gratos a esse Deus, que tem cuidado de nós, que tem nos livrado do mal, que tem, através da nossa vida, contemplado a vida de outros também. Porque é assim que Jesus faz, é assim que Deus faz na vida do ser humano. Ele promete a proteção não somente para aquele que está na linha de frente, mas para todos aqueles que estão sobre uma cobertura espiritual. Então, o nosso Deus, ele é um Deus muito maravilhoso. É um Deus muito grandioso. É um Deus que nos faz ter fé. Porque a fé, igreja, ela precisa estar dentro de nós. A fé, ela vem acompanhada de uma esperança. Porque quando o homem perde a esperança, ele perde o equilíbrio. Quando o homem perde a perspectiva de vida, ele já perdeu a sua própria vida. Quantas pessoas tiram sua vida porque perdeu a esperança? Porque não tem mais esperança. Amém? E acha que o melhor é morrer em vez de lutar, em vez de se colocar, fazer uma transformação, em vez de aceitar esse Deus que promete dar essa esperança. Mas pela graça de Deus, nós temos vivido com a esperança de um dia melhor, a esperança de que Deus, no momento certo, na hora certa, vai trazer a cura para esse mundo. Amém? A esperança que Ele não vai nos deixar à mercê da sorte, mas que Ele está cuidando de nós em cada detalhe, em cada instante. A esperança de que Ele vai prover o alimento para nós e para a nossa família. Porque nós precisamos ter esperança em Deus. Nós não podemos perder isso por causa dos momentos difíceis. Porque ontem não foi tão bom. Porque ontem passamos por situações, muitas das vezes, difíceis. Porque ontem não foi um dia tão bom na minha vida. Quando eu entendi, igreja, que nós temos sempre que acreditar no melhor. Sempre.
Nós temos que ter a esperança de que se hoje não foi bom, amanhã Deus está preparando melhor para a minha vida. Que tudo isso vai passar. E viver um dia de cada vez. Porque é assim que Deus quer. É assim que Deus espera de nós. Que nós viva um dia de cada vez. Pedro viveu uma noite ruim na sua vida. Uma noite que talvez trouxe a preocupação na mente dele. De dizer, meu Deus, eu não consegui pescar um peixe. Eu não consegui o alimento para minha família amanhã. Talvez por algum momento ele pensou assim: como que eu vou chegar em casa e dizer para minha esposa e dizer para minha sogra que eu não consegui pescar o peixe do almoço? Talvez ele passou por essa preocupação. Só que aí, no dia seguinte, mesmo desanimado, porque isso é uma reação natural do ser humano. Quem de nós, diante de um baque, diante de uma dificuldade, diante de um dia mau, não ficamos desanimados? Desanimamos, sim. Só que nós não podemos perder a esperança de que o dia seguinte, que o dia que vem vai ser diferente. E que esse Deus que servimos irá nos dar a força necessária para suportar. Isso é ter esperança, igreja. Isso é confiar em Deus, é confiar que Ele irá prover em nossas vidas. Porque Deus, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que nos traz confiança em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Esse é o Deus que servimos. Mas quando nós estamos preocupados demais, nós não deixamos Deus trabalhar em nosso favor. Quando nós estamos preocupados demais, nós nos esquecemos de ir aos pés daquele que tudo pode resolver. Amém? É por isso que nós precisamos, todo o tempo, confiar no Senhor. Estar próximo de Deus. Quantas pessoas, quando está passando por um momento difícil, comenta com todo mundo, mas esquece de comentar com aquele que pode mudar a situação dela, que é Jesus Cristo. Deixa de fazer as coisas para Jesus porque foi frustrado. Pedro não deixou de acatar o pedido de Jesus, apesar dele estar frustrado naquela manhã. Mas ele obedeceu a palavra do Mestre. Ele serviu Jesus. Mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo preocupado. Jesus fez um convite. Perguntou: Pedro, tu podes me levar ao mar alto para que eu possa pregar para essas pessoas? E ele, sem hesitar, ele disse: sim, mestre, vamos. Vamos, mestre. Só que o que eu acho interessante é que Jesus conhecia o coração de Pedro. Sabia da preocupação que ele estava, sabia da angústia que estava no coração dele por não ter feito uma boa pesca na noite anterior.
Mas Pedro, após fazer a vontade de Deus, no outro momento, Deus diz: eu vou te abençoar, Pedro. Eu vou te abençoar. Porque agora tu vai voltar para esse mar e vai lançar as tuas redes de novo, Pedro. E tu vai te surpreender com o que eu vou fazer na tua vida. Aleluia, Deus. Tem pessoas pensando em desistir. Tem pessoas que estão num desânimo tão grande, tentando parar. Mas Deus está dizendo nessa noite que você não pode parar, porque teve um dia mau. Você não pode desistir, porque você foi frustrado. Muito pelo contrário, você precisa continuar. Porque quando você continua, você mostra para si mesmo e para aqueles que estão ao teu redor que tu não está com Deus pelaquilo que Ele pode te dar, mas tu está com Ele por quem Ele é, pelo que Ele significa na tua vida. Tu está com Deus porque tu entendeu e tu escolheu estar com Ele independente da situação que tu se encontra. Mas creia, meu querido, numa coisa, que esse Deus que você serve, eu e você servimos, Ele é um Deus que Ele ama abençoar os seus filhos. Ele é um Deus que certa vez Ele disse: se vocês que são maus sabem dar o que é bom para os seus filhos, que dirá eu, que sou amor? Que dirá eu, que amo vocês? Vocês acham que eu não sei dar o que é bom? Deus sabe. E no momento certo, e na hora certa, Ele vai te abençoar. No momento certo, na hora certa, você irá testemunhar. Você vai falar de esperança, porque você é o resultado da esperança. Você vai falar da confiança, porque você aprendeu a confiar. Amém? É por isso que Deus nos permite a passar por momentos difíceis. Porque são esses momentos que nos levam a uma evolução espiritual. É esses momentos que nos faz crescer espiritualmente. É esses momentos que, em vez de nós corrermos para conversar com pessoas que não podem nos ajudar, nós vamos para o joelho, falar com Deus, conversar com Ele, dizer aquilo que eu preciso, como o meu coração está. E é esses momentos que nos deixa perto de Jesus. É esses momentos que nos aproxima de Jesus. É esses momentos que nós começamos a ter fé, uma fé capaz de mover montanhas. É esse momento que nos faz crer que Ele está conosco. Existe uma história, uma metáfora que eu gosto de ouvir e eu já falei em outras vezes, sempre que prego, volta e meia eu uso essa metáfora. Que é de um pai que estava andando na rua com seu filho pequeno. E ele fez uma pergunta para o seu pai. Ele perguntou: pai, que tamanho é Deus? E naquele momento foi uma pergunta
que o seu pai teve que pensar numa resposta. Porque como responder isso para uma criança? Que tamanho é Deus? E nesse mesmo momento está passando um avião. E ele faz uma pergunta para o seu filho, fala: filho, de que tamanho é este avião que você está vendo? Aí ele fala: pai, é muito pequeno. É um avião muito pequeno. E no mesmo instante, o pai pega o seu filho, coloca dentro de um carro e leva ele até um aeroporto. E ali ele mostra um avião para ele, novamente. E ele pergunta: filho, que tamanho é esse avião que você está vendo? E ele fala: pai, é muito grande. Ele fala de uma forma deslumbrada. Nossa, como é grande. E ele diz assim: filho, esse é o mesmo avião que você viu lá no céu e que você disse que era tão pequeno. Agora eu vou te responder de que tamanho é Deus. Ele diz: Deus é do tamanho que você se permite estar. Se você está distante de Deus, esse Deus que você serve é um Deus pequeno, é um Deus incapaz de resolver o teu problema, é um Deus incapaz de mudar a tua situação, é um Deus que, diante do teu problema, ele se torna mínimo. Mas à medida que você chega perto de Deus, você vê a grandeza dele. Você vê ele que ele é tão grande, que ele é tão grande, que o teu problema não é nada diante dele. Que o teu problema, ele pode resolver apenas com uma palavra. Esse é o tamanho de Deus. Esse é o Jesus que eu e você servimos. Esse Deus grande, que não existe problemas que ele não possa resolver. Não existe dificuldade que ele não possa resolver. Esse Deus, ele é o Deus que Isaías vai descrever ele, que quando ele quis descansar os seus pés, igreja, ele criou o mundo para colocar os seus pés. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. Ele é um Deus que basta que ele ordene, tudo acontece. Ele é um Deus que nos faz ver a sua grandeza através das nossas limitações. Porque eu e você somos limitados. Mas o Deus que eu e você servimos, ele não é limitado. Ele diz na sua palavra que ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele é um Deus que não existe tempo para ele. Ele transita entre o tempo. O tempo existe para mim e para você. Mas para ele não existe. Ele é o Deus que 1000 anos para ele é como se fosse um dia. Ele é um Deus que todos os dias ele diz assim: tenha fé. Tenha fé. Ele é um Deus que todos os dias diz assim que você precisa se levantar. O problema do homem não é tropeçar e cair. O problema do homem é se ele permanecer no chão. Ele é um Deus que todos os dias acontece algo sobrenatural na minha e na tua vida. Você já parou para pensar? Todos os dias, a palavra de Deus vai dizer que a morte ela é comparada com o sono. Então, o que eu compreendo, igreja? Que todos os dias nós experimentamos a morte e a vida ao amanhecer. E quando ele te dá a vida, ele está te dizendo assim: esquece o que aconteceu ontem. Hoje é uma história nova que tu precisa escrever. Hoje eu te concedo novas forças para você prosseguir. É esse Deus que eu e você servimos. É o Deus que está te dizendo hoje, através dessa live, você não pode parar. Você não pode se dar por vencido. Você não pode
limitar o meu agir na tua vida. Você não pode desacreditar nas promessas que eu fiz na tua vida. Porque você está passando por uma noite difícil ou porque você passou por um dia difícil. Você não pode desistir. Você precisa crer. Você precisa crer que eu estou no controle. Você precisa crer que eu estou no comando de tudo. Você precisa crer que é apenas uma fase. Você precisa crer que eu estou te preparando para ser testemunho vivo, para viver as tuas próprias experiências, não das experiências dos outros. Você precisa crer que eu sou um Deus que eu faço no momento certo, na hora certa. Eu sou um Deus que eu não chego tarde. Eu chego no momento certo. Eu sou um Deus que estou permitindo tudo isso. Mas é porque, através dessa situação, o meu nome será glorificado. Através da tua vida. Então, a palavra de hoje, igreja, é confiança. A palavra de hoje é esperança. A palavra que hoje o Senhor está dizendo para você é que você não pode desistir porque você tem enfrentado dias maus. A palavra de hoje que Deus está te dando é que se você perseverar, é que se você continuar crendo, é se você tiver fé, o que ele fez, essa pesca grandiosa na vida de Pedro, ele vai fazer na tua vida. Ele vai te dar bênçãos que você será incapaz de contar pelo tamanho da grandiosidade. Mas ele é um Deus também que está te capacitando para quando esse momento chegar, tu não se esquecer de quem te abençoou. Porque a palavra de Deus vai dizer, lá no verso 10, no verso 11, que e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso é muito lindo, igreja. Porque apesar de Deus ter feito na vida daqueles homens, que não foi só na vida de Pedro, foi na vida de Tiago, na vida de João, essa grande pesca, esse grande milagre, que certamente renderia para eles um dinheiro muito bom. Isso não foi o empecilho para que eles deixassem para trás e seguissem Jesus. Muito pelo contrário, eles entenderam que eles não queriam vivenciar com Jesus apenas aquele momento. Eles queriam vivenciar com Jesus coisas muito maiores. E é isso que eu e você precisamos querer de Jesus. Quando recebermos a bênção, nos alegrarmos, sim, por ter recebido. Mas também querer permanecer com aquele que realizou o grande milagre na minha e na tua vida. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de todos que estiveram nessa live, a vida da sua família, amém? A vida dos seus filhos. Que o Senhor Jesus possa estar nessa noite te confortando, que você possa nessa noite se sentir abraçado por Ele. Que nessa noite você saia desta live entendendo que Jesus está no controle da tua vida. Que nessa noite você venha ter esperança no seu coração.
E que nessa noite você possa olhar para Jesus como aquele menino que eu mencionei, que quando viu o avião de perto, viu quão grande era. E que nessa noite você possa ver Jesus de perto. Porque quando você vê ele de perto, você entende, você vê que ele é grandioso, igreja. E que teu problema diante dele não é nada. O teu problema diante dele, apenas com uma palavra, ele resolve. Amém? Então, que nós possamos estar perto de Jesus. É tempo, é momento de nós vivermos perto de Jesus. Perto de Deus. Buscar a Ele de forma mais intensa. Colocar os nossos problemas, nossas fragilidades no altar de Deus. Olha que maravilhoso, Jesus, quando ele veio nesse mundo, ele nos concedeu a liberdade de nós termos relacionamento com ele, onde nós estivermos. Amém? Nós temos essa liberdade. E quando nós fazemos, nós nos sentimos renovados, igreja. Nós nos tornamos outra pessoa. Os nossos problemas não desaparecem muitas das vezes. Mas nós começamos a entender que eles vão passar. E que ele não pode nos tirar, nos afastar de Deus. Muito pelo contrário, ele nos leva mais próximo de Deus. Amém? Eu agradeço a presença da Yasnaia Marques. Amém? Presença da diaconisa Francisca, do evangelista Jacques, da pastora Andréia, do pastor Deusumi. Amém? Que esteve aqui mais uma vez, ouvindo, né, a mensagem de Deus, e que, mais uma vez, você venha depositar a sua confiança em Jesus, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus está nos preparando para viver um novo céu, uma nova terra. A coroa da vida está preparada para aqueles que perseveram. Não aqueles que jogam a toalha. Aqueles que se acovardam diante das lutas. Mas aquele que entende que ele é soldado. Soldado não tira férias. Soldado não desiste. Soldado não foge da guerra. Antes, ele se prepara. Ele se reverte das armaduras. E ele vai avante. Ele espera o comando do seu general. E o general meu e teu está dizendo nessa noite, continua. Vai em frente. Segue. Mas segue não por vista, mas segue com fé. Porque eu estou contigo.